Irmãos, eu quero cumprimentar o pastor José Alves, o pastor Wagner, a toda a mesa diretora e a todo o plenário com a paz do Senhor. Eu quero te convidar a um texto no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Se puder me dar um retorno, eu agradeço. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 35. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio que Deus me concede de poder retornar a esta casa de oração e poder participar desta convenção juntamente com os irmãos. Quando eu cheguei aqui na porta da igreja, a gente se recorda que faz um ano que estivemos aqui. Como o tempo passa rápido e a gente nem percebe, mas é um privilégio da parte de Deus poder retornar a esta casa, a este campo, aonde fomos recebidos tão bem. E quando a gente é recebido bem, a gente quer trazer mais gente para conhecer. Então eu quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus, aos irmãos, rever alguns irmãos, alguns rostos conhecidos. Agradeço a Deus pela vida do Ezequias. Deus abençoe e prospere o seu ministério em nome de Jesus. Quantos acharam? Dizem amém, irmãos? Eu não sei se eu não estou me escutando, mas se pudesse me ajudar, senão eu não consigo falar à noite aonde eu vou. Por favor. Está escrito assim: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: entremos no barco e passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E ele se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, verso 1, a sequência diz assim, e chegaram a outra banda do mar. Perceba que no capítulo 4, verso 35, Jesus faz um convite. Jesus disse: entremos no barco e passemos para a outra banda. Capítulo 5, verso 1, o escritor vai continuar dizendo: e chegaram na outra banda. Eu vou repetir, não é para você dar glória, se você quiser fica à vontade, mas é para você entender. Capítulo 4, verso 35, Jesus disse: entremos no barco e passemos para a outra banda. Capítulo 5, verso 1 diz: e chegaram na outra banda. Pode parecer pouco isso, mas lembre-se que de uma banda para outra o vento soprou, o mar balançou o barco, mas eles chegaram na banda de lá porque foi Jesus que estava na embarcação. Me permita eu continuar e perceba que parece que vai ficar pesado o texto, mas fica tranquilo que a palavra de Deus está no controle. Verso 2 do capítulo 5 diz: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu, se prostrou e adorou. E clamou com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que você não me atormentes. Porque Jesus chegou naquele lugar dizendo: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos em muito. Ele pedia muito, ele clamava muito, ele rogava muito, para que não enviasse para fora daquela província. Quantos dizem amém? Amém. Tome assento em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, o título deste texto, preste atenção, tenha um pouquinho de paciência comigo, nós vamos chegar lá. Você vai entender onde Deus quer nos levar. A gente andando por este Brasil, e nós, na frente de um pequeno campo de trabalho,
Nós temos visto uma artimanha do adversário nesses últimos dias, querendo, se nós não vigiarmos, entrar na igreja de forma disfarçada, sorrateira, e tentar fazer acampamento no nosso meio. Você vai entender o que eu estou dizendo, se Jesus permitir, até o término da mensagem. Tenha um pouco de paciência comigo. Mas o título desta mensagem, deste texto, já é uma mensagem para os nossos corações. O escritor diz assim, ó, Jesus acalma a tempestade. Perceba que o escritor conjuga o verbo no presente. Ele não diz que acalmou, e ele nem diz que vai acalmar. Ele diz que ele acalma, porque ele não foi, ele é, e ele não será. Ele é. Quem foi, foi, não é mais porque já foi. E ele não foi, ele é. Ele não será, porque quem será não é, ainda vai ser. E ele não vai ser, ele já é. Ele é ontem, ele é hoje, e pode dar glória que ele já é amanhã. É por isso que tem uma fala de um pastor que eu gosto, que diz assim, não se preocupe com o amanhã. Por quê? Porque Deus já está lá. Quem sabe você está no feriado de sexta, mas com a cabeça já na segunda-feira. Quero te dar uma notícia. O livro do profeta Isaías, Deus toma a boca do profeta para dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Que o dia nem chegou, mas ele já é Deus naquele dia. Ou seja, adore a Deus na sexta e deixa que Deus já está preparando uma segunda-feira de vitória para você. Você pode dar um glória por esta palavra? Jesus convida os discípulos para entrar no barco. Jesus diz assim, e perceba que Jesus não perguntou se queria, Jesus não perguntou se estava afim. Já que se aceitar andar com Jesus, Jesus determinou. Jesus diz, entremos no barco e passemos para outra banda. Jesus estava convidando os discípulos para conhecer e ver o que ele ia realizar na banda de lá. Porque na banda de cá, Jesus já tinha mostrado que ele era Deus. Na banda de cá, ele já tinha mostrado que ele dominava. Na banda de cá, ele já tinha mostrado que a primeira e a última palavra era dele. Mas chegou o dia de Jesus mostrar que ele não era só Deus na banda de cá. Ele era Deus na banda de cá, mas é Deus na banda de lá também. Oh, glórias a Jesus. Se você voltar, não precisa abrir a Bíblia, porque o tempo não dá. Mas se você voltar ao capítulo 1 do Evangelho de Marcos, você vai ver o que Jesus já tinha mostrado e feito na banda de cá. Na banda de cá, Jesus já tinha sido batizado e vencido a tentação do deserto. Na banda de cá, Jesus já tinha convocado os primeiros apóstolos. Na banda de cá, Jesus já tinha curado o endemoniado na cidade de Cafarnaum. Na banda de cá, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Na banda de cá, ele já tinha curado um leproso. Na banda de cá, ele tinha curado um outro paralítico em Cafarnaum. Na banda de cá, ele já tinha convocado Levi. Na banda de cá, ele já tinha ensinado sobre o jejum. Na banda de cá, ele já tinha dito que ele era o Senhor do sábado. Deixa eu abrir um parênteses para você entender. Quem sabe está com glória querendo soltar, mas não está entendendo, tu vai entender agora. Jesus já tinha dito, eu sou o Senhor do sábado. Porque um dia Jesus chega num homem e diz assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta, pega a tua cama e ó, vai embora para tua casa. O homem pega a cama, coloca na cabeça e sai voltando para casa. Ele encontra um incrédulo no meio do caminho, e o incrédulo nunca vai enxergar um milagre, só enxerga defeito. O incrédulo veio de olhar e dizer, não é você que estava há anos em cima da cama? Mas não, o incrédulo olhou e disse, ei, coloca a cama no chão e deita em cima, hoje é sábado, não pode carregar peso. O homem com a cama na cabeça diz, quem me carregava antes era ela, agora quem carrega ela sou eu. Oh, glória! Você é incrédulo, mas eu sou crente. Quem foi que mandou você fazer isso? Um homem que falou que é o Senhor do sábado. Você pode dar um glória para ele? Na banda de cá, ele já tinha curado o moço que tinha uma mão mirrada, não fez fisioterapia, não precisou passar por cirurgia, não fez exercício. Jesus disse, torna a ter mão e movimento na mão. O que era atrofiado voltou ao lugar. Na banda de cá, ele já tinha escolhido os 12. Na banda de cá, ele já tinha repreendido os escribas por causa da blasfêmia. Na banda de cá, ele já tinha mostrado quem era a família dele. Na banda de cá, ele ensinou sobre parábolas. Ele ensina sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente. Ou seja, Jesus já tinha mostrado que era Deus da banda de cá, mas Jesus disse, não, agora eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus na banda de cá, mas eu também sou Deus na banda de lá. Eu não vou falar isso para você da glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar, mas eu quero te dar uma notícia, enquanto você adora a Deus aqui, Deus está visitando a banda de lá para você. Oh, glórias a Jesus. Eu não sei o
que você deixou na tua casa, eu não sei o que você deixou na congregação, eu não sei como é que está teu campo de trabalho, eu não sei como é que está a tua família, mas eu tenho uma notícia para acalentar o teu coração. Adore a Deus aqui e deixa Deus entrar lá. Adora a Deus aqui, Deus fecha a boca do leão lá. Adora a Deus aqui, Deus coloca o gigante por terra lá. Adora a Deus aqui, que Deus vai fechar a boca de alguém contra a tua chamada, o teu ministério, a tua vida. Tu pode dar um glória por esta? Jesus chama os discípulos, ó, entremos no barco, vamos para a banda de lá. Entraram no barco e começaram a travessia. Você conhece o texto, irmãos? Eu estou falando para um corpo de obreiros. Ele entra no barco, começa a travessia, e o texto diz que quando ele olha para a polpa do barco, ele vê uma almofada. E ele diz: eu estou cansado, vou deitar e vou descansar. Eu já vi pregadores dizendo: pelo amor de Deus, eu não vim aqui para ensinar ninguém, porque eu não sei para isso. Mas eu já vi pregadores dizendo que acredita-se que Jesus estava disfarçando que estava dormindo, só para ver o que os discípulos iam fazer. Com todo respeito, a última coisa que eu acho era Jesus disfarçando. Eu não consigo imaginar um Jesus disfarçado. Jesus, irmão, não tem dupla, não tem caráter de camaleão. Jesus não tem dupla personalidade. Quem tem dupla personalidade é quem muda de cor conforme o ambiente. Ele é crente aqui, mas esquece que é crente em casa. Ele é crente aqui, mas esquece que é crente no volante. Ele é crente aqui, mas esquece que é crente trancado sozinho dentro do banheiro. Mas quem independe de onde está e com quem está. Ele é crente aqui, é crente em casa. Ele é crente aqui, é na empresa. Ele é crente aqui, ele é no volante. A boca é de crente, o olho é de crente, a mão é de crente. A mão que ergue para adorar é recebido no céu, porque é de crente. É o que é. Na verdade, você conhece isso. Jesus não tinha dupla personalidade. Jesus tinha dupla natureza. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Como Deus não dorme nem tosqueneja, mas como o homem deitou na polpa do barco para dormir. Como Deus é o pai de Maria, mas como homem foi filho de Maria. Como homem teve mãe, não teve pai, mas como Deus tem pai, não teve mãe. Como homem sentiu sede, mas como Deus disse: eu sou a fonte de água viva, quem tiver sede venha a mim beba. Como homem sentiu fome, mas como Deus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem sentiu canseira, mas como Deus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, na verdade, Jesus aqui está como homem, porque Marcos 10:31, se não me falha a memória, vai dizer que tinha dia que ele e os discípulos não tinham tempo para comer. Quando atravessam, entram no barco e vão atravessar, o texto diz que ele vê a almofada na polpa do barco. Ele sobe, deita, coloca a cabeça e vai tirar um cochilo, vai tirar um descanso, como você queira entender. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista, a cambada de demônio de Gadara olhou e disse: o último lugar que o Nazareno pode chegar é em Gadara. Por quê? Porque Gadara nós estamos mandando e desmandando. Gadara nós estamos imperando. Em Gadara estamos escravizando. Em Gadara quem manda somos nós. Em Cafarnaum ele botou nós para correr. Nós atravessamos o mar e viemos para Gadara. Em Gadara ele não chega. Jesus disse: eu vou dormir, porque eu não falei que eu vou tentar, eu falei que eu vou chegar. Oh, glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Alguém diz que ele não chega, ele está dizendo: eu vou chegar. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, para mim, na minha rasa linha de raciocínio, essa tempestade foi espiritual, não foi natural. Porque o diabo não queria que Jesus chegasse em Gadara, mas Jesus deitou na polpa do barco e foi dormir. O vento começa a soprar, o mar começa a chicotear o barco começa a balançar, mas no barco tinha alguns ex-pescadores que pensou que entendia, pensou que a formação que tinha dava para resolver. Eles esquecem que quando era pescador eles resolviam, mas andando com Jesus já não é mais com eles. Tem gente que quer resolver com o diploma, quer resolver com o bolso, quer resolver com o currículo. Deus está dizendo: desce do pedestal, porque no meu reino é diferente. É diferente. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele deita na polpa do barco e vai dormir, e a tempestade começa. Mas o Nazareno está dormindo, mas tem 12 acordados, mas os 12 não vai saber resolver. Os 12 não são de nada.
Os 12 se arranham entre si. No meio dos 12 tem gente até ali que nem se gostam, tem gente que não se dá, tem gente que não se olha, tem gente que não se saúda, tem gente que troca de corredor para não encontrar com o irmão. Como é que vai conseguir resolver? Pode ter defeito dentro do barco, mas o capitão do barco, glória, a Bíblia diz que eles tentam resolver. E quando eles percebem que o assunto não era para eles, eles acordam Jesus e percebem que Jesus estava no barco. Acordaram depois de algum prejuízo e medo. Mas quando foram acordar Jesus, pega o texto, irmãos, não sou eu que estou dizendo, mas o discorrer do texto nos dá a entender isso. Eles vão despertar Jesus até com um pouco de constrangimento. Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que eles estão dizendo? O senhor não está vendo o que eu estou passando, não, é? O senhor não está vendo isso, não, é? Eu não mandei currículo para entrar no barco, foi o senhor que me convidou. Agora eu estou dentro do barco, o senhor não está sentindo os respingos das águas e a força do vento, não, é? O senhor não está vendo, não, é? Mas o que me chama a atenção é que Jesus não acorda atrapalhado. Eu vou traduzir isso aqui. Eu, se me acordar assustado, pastor, eu erro a porta do meu quarto da minha casa. Se me acordar no susto, eu acordo tão atrapalhado que eu erro a porta do quarto. Mas Jesus não. Se fosse eu, talvez, se fosse 100% homem, quando acordasse Jesus dizendo, o senhor não está vendo não? Perceba que ele não acorda perdido. Ele não acorda dizendo, o que foi? O que está acontecendo? Estão me chamando por quê? Fala o que está acontecendo. Não. Quando despertam Jesus dizendo, mestre, não te importa? Ele já levanta chamando o problema pelo nome. Vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Prepare um glória melhor do que esse. Deus conhece o teu problema pelo nome. Eita, labachore, calamanai. Irmão, preste atenção. Eu durmo, você dorme. Eu cochilo, você cochila. Mas Deus... Deus não. Pastor Wagner soprou um ventinho lá em Catanduva, no começo do trabalho. Se Jesus não voltar em novembro, vão fazer 11 anos que nós estamos ali. Soprou um ventinho em Catanduva. Irmãos, com todo respeito, não murmure de mim não. Você pode até dizer, mas não dava para orar lá? Não dava para buscar Deus lá? Dava, mas eu queria vir aqui. Eu nasci, cresci com a minha mãe no círculo de oração. Mas mulheres que hoje são... Glória, nós vamos jubilar na convenção esse microfone, irmão. São 3 fornadas de irmãs. As irmãs que passou dos 80, que todas dormem no Senhor. As irmãs que chegaram nos 70, que só tem a minha mãe. E as de baixo de 60, que tem algumas vivas. Mas um céu na terra, aquele círculo de oração. Quantas das vezes você chegava ali e pisava o pé no limiar da porta, Deus tomava a boca das profetas e já te chamava pelo nome no limiar da porta. O vento soprando, eu falei para minha esposa, filha, eu preciso ouvir a voz de Deus. Vamos amanhã na consagração. A minha esposa disse, vamos. Na igreja? Falei, na igreja, mas da minha mãe lá em São Paulo. Minha esposa disse, meu Deus, mas é 10 horas da noite. Eu falei, mas se a gente sair daqui agora, nós chega de madrugada e eu consigo ir lá. Eu preciso ouvir a voz de Deus. O vento está tão forte que eu preciso pelo menos ouvir Deus falando, não temas que eu estou contigo. Se falar isso eu já estou satisfeito. Para mim saber se eu vou viver nesse vento ou se eu vou padecer no vento. Colocamos as crianças no carro. Saímos por volta de 11 horas da noite de Catanduva. Cheguei em casa, saí lá por volta das 10 da noite. Cheguei em casa entre 2h20 da madrugada. Eu tenho um apartamento que Jesus me deu aqui na Zona Norte. Chegamos no apartamento, estacionei meu carro. Eu falei para minha esposa, não vamos nem descer as malas, porque o condomínio está um silêncio, a gente vai acabar acordando os vizinhos. Desce as crianças no colo, coloca na cama, desce o necessário e amanhã cedo, antes de ir para a igreja, eu desço as coisas. Fizemos assim, entramos dentro da casa, fechamos a casa, fomos deitar para dormir. No outro dia eu levantei cedo, falei para minha esposa, fica em casa com as crianças, eles eram pequenininhos ainda, enquanto eu vou para o círculo de oração. Chegamos no círculo de oração, a igreja, irmãos, como a dos irmãos aqui, aquele dia estava tão cheio, das 8 às 9 da manhã, oração de joelho. E das 9 até umas 9h30, 15 para as 10, tem os demais departamentos que apresentam. Tem uma palavra breve, tem oração pelo caderno, e depois faz uma corrente, uma roda, que chega do pé do púlpito até lá atrás na porta. E aquele dia estava cheio. Eu fiquei nessa saída aqui, do lado direito da igreja, tem uma saída lateral. Eu fiquei ali na porta e fiquei exatamente na saída lateral. E eu disse, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu andei, foi quase 4h30
dia para ouvir a tua voz. O Senhor fala comigo. Deus tomou uma das profetas, saiu andando no meio da igreja, profetizou para um, profetizou para outro, profetizou para outro, e comigo nada. Falou com o da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás porque não tinha ninguém atrás de mim. E comigo nada. Chegou uma hora que eu comecei a murmurar, irmão. Falei: Senhor, o Senhor está falando com a irmã Dora. A irmã Dora mora do lado da igreja. Se ela cair da cama e pular um muro, ela chega primeiro que o porteiro. Eu andei 4 horas e meia. Daqui a pouquinho Deus parou de falar com a irmã Dora, foi falar com o irmão Wagner. O irmão Wagner mora 7 casas do lado da igreja. Falei: Senhor, teu servo mora 7 casas do lado. Eu moro quase 5 horas de distância. De repente ela saiu lá do fundo, eu estava na lateral, e ela veio voltar para o pé do altar, para o lugar dela. Quando eu olhei ela pela nuca, eu pensei: Senhor, quem sou eu para obrigar o Senhor a falar comigo? Eu não sou nada, mas amém, o Senhor sabe da minha necessidade. Fechei os olhos, abaixei a cabeça, quando eu senti que alguém colocou a mão no meu ombro. Quando colocou a mão no meu ombro, que eu ergui a cabeça e abri os olhos, era a profeta. Ela foi, mas voltou, e Deus na boca dela disse assim: meu filho, tu dorme, mas eu não durmo. Olha, irmão, você deu glória, eu não dei não, porque Deus só falou isso. Não teve nem a parte B do texto, irmão. Cheguei em casa, minha esposa perguntou: como é que foi o circo de oração? Um céu na terra. Deus falou com você? Falou. E falou o quê? Que eu durmo, mas ele não. Minha esposa disse: mas que mais? Não, não teve mais não. Só falou, e só falou isso que eu gritei na alma. Senão nem isso eu acho que eu ia ouvir. Ela: irmão, pelo menos Deus falou que você dorme, ele não, é sinal que ele está te vendo. Entrei no quarto, peguei um livro, queria ver um assunto, encostei a porta, o apartamento pequenininho, encostei a porta, estou procurando um assunto. A minha irmã, que mora no condomínio de cima, bateu na porta, minha esposa abriu a porta, eu escutando a conversa. Eu escutei quando a minha esposa disse assim: ô filha, entra, estou acabando de fazer o almoço, vem almoçar com a gente. A minha irmã disse: que hora que vocês chegaram? A minha esposa disse: chegamos por volta de 2h20, 2h30 da manhã. A minha irmã disse assim: 3 horas Deus foi no meu apartamento e me acordou. Deus disse: levanta no teu apartamento e começa a guerrear, que eu vou fazer uma grande obra aqui na tua casa agora. Ela disse: eu orei na sala, orei no quarto, orei pela filha, orei pelo esposo, fui na cozinha, fui na lavanderia, fui no banheiro e não sabia o que Deus queria. Quando eu fui parar de orar, Deus falou: não para, abre a tua janela na reta do prédio do teu irmão. E quando abre a janela da sacata dela, dá de frente para o estacionamento do meu prédio, do condomínio do lado. Deus falou para ela: abre a sacata do teu apartamento, estenda as mãos para o lado do prédio do teu irmão, que eu vou cortar um laço agora na casa dele e na família dele. Ela disse: quando eu abri a porta da sacata, eu vi que vocês tinham chegado, porque eu vi que o carro de vocês estava na vaga. Ela disse: estava escuro, eu não sei quem é, se é morador ou trabalhador do condomínio, mas tinha alguém fazendo um trabalho no para-brisa do carro de vocês, de costa para minha janela e com as 2 mãos no para-brisa. Mas enquanto ela estava trabalhando, eu lá da janela guerreando. Enquanto ela estava trabalhando, Deus da janela guerreando. Aí eu abri a porta e disse: eita Sheila, eu achei que Deus falou pouco comigo, mas agora eu estou entendendo. Enquanto eu estava dormindo, o diabo guerreando e Deus... Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deus está dizendo: você dorme, mas eu não durmo. Jesus, perceba que quando Jesus desperta chamando o problema pelo nome. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que só Ele, irmãos, só Ele, só Ele. Deus conhece o teu problema pelo nome. Eu não sei o nome do teu problema, eu não sei que tem tirado a tua paz, mas eu venho como homem de Deus, debaixo da autoridade desta palavra, falar para alguém aqui o teu problema, seja na saúde, seja no emocional, seja ministerial. Deus está dizendo: eu conheço ele pelo nome. Deus está dizendo: essa manhã eu reservei para teu encontro com o teu problema. Glória, glórias a Jesus. Deus está visitando a saúde de alguém aqui nesta manhã. Caroço, calabachou. Eita, irmãos, é convenção, mas Deus cura em convenção também. Nódulo, oh glória. Deus está dizendo: eu conheço pelo nome e vou repreender, porque eu sou Deus nesta casa. Receba o peso desta palavra.
Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Fui pregar em Osasco. Tenho uma irmã, que inclusive é esta que eu acabei de citar. Ela estava passando uns desconfortos debaixo das costelas. Ela comia, não caía bem. Aquilo foi agravando. E começou a doer debaixo das costelas. Doer ao ponto de não dormir mais desse lado. Doer ao ponto de quando alguém fosse abraçar, ela se resguardava do lado que estava doendo. Até que convenceram ela de ir no médico. O médico fez um exame de toque, ela sentindo dor, o médico pediu uma radiografia, que não se sentiu confortável, pediu uma coisa mais profunda, até que chegou numa ressonância. E quando saiu o resultado, que ela voltou no médico, o médico com essas palavras disse assim a ela: você tem criança? Ela disse: tenho. Quantos anos tem sua filha? 2 aninhos. Tem quem cuida? Só sabe o que é isso quem já passou por isso. Ela disse: por que o senhor está perguntando? Porque o seu fígado está todo tomado de nódulos, tumores. O seu fígado, não sei como você está aguentando de dor. Ela disse: doutor, mas dói demais. Ele falou: não é doer demais, é doer ao ponto de uma morfina não fazer mais efeito. Eu não sei como você está conseguindo. Aí ele pegou a radiografia e disse: está vendo essas manchas negras? Essas manchas negras são tumores. Está parecendo um queijo coalhado. É o seu fígado. Nós precisamos começar um tratamento urgente. Ela perdeu a paz, chegou em casa. Quando chegou em casa, uma amiga em comum estava presente. A amiga tentou consolar ela, dizendo: esquece tudo que você ouviu, vamos mudar de médico, vou te pagar. Vamos mudar de laboratório, vamos nos melhores laboratórios e vai dar tudo certo. Ela foi no segundo médico, as mesmas coisas, as mesmas perguntas, os mesmos toques, os mesmos exames. Mas quando ela chegou em casa, ela disse: só pode ser, porque a mesma coisa que o primeiro médico falou, o segundo também falou. E ela ficou na agonia do resultado do segundo exame do segundo médico. Nesse meio tempo eu saí de Catanduva e vim pregar na cidade de Osasco. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava lá. Meu cunhado trabalhava à noite, na época ainda estava nativa, trabalhando à noite. Ela só, falei para ela: o que você vai fazer agora? Ela disse: nada. Falei: deixa a criança com a mãe, vamos comigo na igreja. Fomos pregar em Osasco, uma igreja cheia da graça de Deus. E quando nós acabamos de pregar, eu cumprimentando os obreiros de cima do púlpito, os irmãos já estavam se recuando da igreja, indo embora para casa. Ela sentou bem no pé da frente, aqui da frente dos bancos, que já dava na saída lateral. A porta da igreja, os irmãos já tinham fechado a da frente, e os poucos irmãos que tinham sobrado saindo pela porta lateral. Eu cumprimentei os pastores, desci pelo púlpito e fui na reta dela. Um obreiro que estava acabando de fechar a porta, ele veio por nós. Quando eu parei para cumprimentar ele estava com tanta pressa, irmão, que ele passou entre eu e minha irmã, que ele nem olhou para nós. Eu disse: meu Deus, o irmão está com tanta pressa que nem a paz ele me deu. Só pensei, mas olhei para minha irmã, dei a paz a ela, disse: você está bem? Estou bem, então levanta e vamos embora. Quando eu coloquei ela de pé, o homem volta. O homem baixinho, moreninho, mas ele voltou e disse: pastor, me perdoa, daqui a pouquinho eu tenho que estar de pé para ir trabalhar. Com tanta pressa que eu nem vi vocês, me perdoa. Mas quando eu cheguei no pátio da igreja, Deus disse: volta, porque eu preciso falar com aquela moça. Virou para minha irmã e disse: Deus mandou te dizer, moça, eu vejo um fígado todo poroso, como um queijo coalhado, mas eu estou vendo uma mão que eu não sei dizer se ela é de vermelha de brasa ou é de ouro. Ele entra pelas tuas costelas sem deixar cicatriz. Deus manda te dizer: eu arranco um doente e coloco um novo, porque Deus conhece a tua Eita! Isso é o nosso Deus, irmãos. Naquela semana ela pegou o resultado e foi no segundo médico. E aí pediram para ir junto, porque ela estava sem paz. Mas quando chegou no segundo médico, o médico abriu o envelope, olhou e falou: tranquilo, isso aqui é tranquilo, eu já suspeitava. Jogou na mesa e começou a receitar um remédio. Você vai tomar esse remedinho aqui por 30 dias, vai dar tudo certo. Ela disse: mas o que eu tenho, doutor? Gases. Ela disse: doutor, mas o que é isso aqui? Ela abriu a bolsa e arrancou o primeiro exame, que nós nem sabíamos que existia ainda. Ela guardou. Ele disse: não, você que tem que falar o que é isso. Ela disse: eu passei no primeiro médico, fiz o exame do jeito que o senhor pediu. E ele disse: isso aqui, ó. Quando ele olhou, ele falou: não, isso aqui é um resultado de uma máquina que não presta, e essas manchas negras não é nada disso. É falha na máquina. Irmão, se é falha na máquina ou não, eu não sei. Eu só sei que do primeiro para o segundo, Deus disse: uma mão dourada desce. Prepare um glória a Deus, conhece o seu problema pelo nome.
Saia daqui nesta manhã diferente do que você entrou. Viemos aqui tratar talvez assunto administrativo, mas a alma de alguém está gritando. Deus está dizendo: eu sou socorro bem presente. Eita glória! Na hora da angústia, receba esta palavra.